Olá, meu nome é Adriano Fabro, e essa é uma aula sobre série de Fourier do curso de Processamento de Sinais e Sistemas Mecânicos Lineares, tá? Nessa aula a gente tem esses objetivos aqui, né? Que eu vou dividir então em três partes. Uma primeira falando sobre série de Fourier e fenômeno de Gibbs. Na sequência a gente vai falar sobre delta de Dirac em série de Fourier e espectro do sinal periódico e teorema de Parseval. E finalmente a gente vai falar um pouco sobre aspectos computacionais, tá? Então, no final desses três módulos, né, a gente espera que o aluno seja capaz de descrever um sinal periódico qualquer em termos dos componentes espectrais, utilizar o delta de Dirac na série de Fourier, fazer uma relação de potência do sinal no tempo e na frequência, tá? Então, fazer essa relação de potência entre o sinal no tempo e na frequência, e ter já algumas noções de transformadas discretas de Fourier, que é uma ferramenta que a gente vai usar muito aí ao longo do curso todo. Tá? Então, o que a gente parou na última aula, né? A gente basicamente estava falando lá de um sinal que a gente chamou aqui de harmônico, né? Que basicamente é um sinal no tempo com uma função do tipo seno ou cosseno, né? E a gente viu lá que a gente descreve esse sinal pela amplitude x, uma frequência angular, tipicamente em radianos por segundo, né? Uma frequência circular ou angular, a gente pode chamar isso daqui. Ou a gente pode escrever esse sinal em termos da frequência em hertz também, né? É só utilizar aquela relação lá com 2π, tá? E eu tenho esse termo de fase aqui, tá? Essa fase é a fase com respeito à origem do tempo que a gente escolheu lá, né? A gente viu que era uma questão meio arbitrária isso, né? Mas ela é uma fase tipicamente aí em radianos, né? Então, se eu tenho radianos por segundo, esse cara aqui vai ser em radianos. E aí nota que se essa sinal dessa fase aqui for positivo, quer dizer que eu tive um deslocamento do meu sinal para a esquerda em t igual a φ sobre ômega segundos, tá? Então eu tive um atraso aqui. Se essa fase for negativa, eu desloquei esse meu sinal para a direita em t igual a φ sobre ômega segundos, tá? Então eu consigo avançar ou atrasar o meu sinal dependendo do sinal dessa fase aqui, tudo bem? Então, para uma série de Fourier, né, a gente vai considerar um sinal periódico, né? Então, essa vai ser a primeira, talvez o sinal é mais simples que a gente vai conseguir representar, que a gente vai utilizar, né? Começar por esse sinal. Então, a gente define aqui um sinal periódico qualquer como todo sinal que se repete após um certo período de tempo aqui que a gente chamou de TP, tá? Então, por definição, né, o meu sinal x no tempo t vai ser igual a x no tempo t mais um inteiro vezes esse período fundamental aqui, esse período do meu sinal, tá? Repara aqui que é muito importante nessa definição que o meu sinal periódico, ele vem periódico e continua periódico até o mais infinito lá na frente, tá? O fato dele não ser infinito tanto do lado negativo quanto do lado negativo tem implicações práticas aí, tá? Então ele não é um sinal periódico. E esse conceito vai ser muito importante quando a gente começar a falar lá na frente de truncamento no tempo de um sinal ou janelamento, tá? Então vai ser bem importante aí. Então, um jeito da gente representar esse sinal periódico, né, de maneira geral, é através do que a gente conhece como a série de Fourier, né? Então a gente decompõe esse sinal em termos de funções seno e cosseno, né? Dessa maneira aqui. Então a gente basicamente pegou uma função lá mais complicada e decompôs ela em funções mais simples, tá? Que são essas funções tipo seno e cosseno, que a gente conhece bem as propriedades, né? A gente estava lá mais acostumado com sinais harmônicos, então basicamente o que eu estou dizendo aqui é que o meu sinal periódico qualquer, né, é um somatório de sinais harmônicos. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí repara que tem alguns componentes que são mais importantes aqui, ou que eu queria que vocês prestassem mais atenção, né? Que são essas amplitudes A0, AN, BN, né? E esses o índice aqui do somatório, o N, né? E esse período TP, que a gente viu que é o período fundamental do meu sinal periódico, tá? Então, repare que se eu quiser representar o meu sinal periódico por uma função dessa, né? Ou por uma série desse tipo aqui, eu conheço o meu sinal periódico, que é o que eu quero representar, afinal, x de t, né? E, em princípio, eu tenho que saber qual é esse período fundamental do meu sinal periódico. Então, eu vou dizer lá
para minha série qual é esse período fundamental, tá? E aí, o primeiro termo dessa série aqui, o meu A0, ou A0 sobre 2, né? É o que a gente chama de nível DC do sinal ou valor médio, tá? E a gente define ele basicamente como o valor médio, né? A integral de 0 a TP, né? A integral no tempo do período do meu sinal dividido pelo tamanho do meu sinal. Como o período em si é arbitrário, né? Se o meu sinal é periódico, o começo do meu período é arbitrário, eu posso começar de 0 a TP ou, por exemplo, de menos TP sobre 2 até TP sobre 2. Ou alguma outra posição arbitrária no tempo, desde que seja o período aqui, desde que esse comprimento de tempo seja o período TP total, né? Seja o período TP aí. Então, isso aqui vai ser o nível DC do meu sinal. Esses coeficientes aqui, a n, né, são dadas por essa expressão aqui, que elas têm uma cara relativamente complicada, né? Mas basicamente essas expressões, elas são essas expressões aqui mais complicadas, né? Elas são, se eu olhar bem aqui, ela é tipo um produto interno da minha função x de t com essa função cosseno do qual eu estou querendo achar o meu coeficiente aqui, a n, tá? Então eu faço o produto interno do meu x de t com essa função cosseno aqui, tudo bem? Posso fazer esse produto interno de 0 a TP ou de menos TP sobre 2 até TP sobre 2, tanto faz aí o período, tá? Aí você pode perguntar, nossa, mas produto interno de função, né? Talvez seja um conceito que você nunca tenha visto, mas é a mesma coisa do que você faria com um produto interno numa base vetorial, né? Que você está acostumado com uma base vetorial, né? Então, o que é basicamente o que é o produto interno na base vetorial, né? Então, imagina aqui que eu tenho um vetor, tá? Opa, deixa eu tentar escrever de novo aqui. Mas, basicamente, aqui eu tenho um vetor qualquer, né? Eita. Um vetor aqui qualquer. E aí eu tenho um segundo vetor aqui. E aí o produto interno é a projeção, ou desse vetor com esse aqui, né? É a projeção desse vetor no outro, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando o meu sinal no tempo, x de t, e projetando nessa componente harmônica aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo com essa projeção? Eu estou capturando desse sinal x de t qual é o tamanho desse componente harmônico dentro do meu sinal, tá? Mesma coisa aqui para o meu sinal Bn, para o meu coeficiente Bn. Eu vou calcular ele como o produto interno da minha função, do meu sinal, com o meu harmônico do tipo seno aqui, tá? E aí eu vou fazer isso para cada índice n, tá, da minha função, ou seja, para cada harmônico que tem dentro da minha função ali. Então, recapitulando, se eu tenho um sinal harmônico, eu consigo representar por essa função aqui, por esse somatório, né? E aí, se eu tenho um sinal harmônico, eu tenho que saber esse tempo aqui, eu sei esse tempo t de p, né? O que eu preciso fazer é calcular o meu A0, o meu AN e o meu AN e o meu BN, né? Para cada uma dessas termos aqui da série, né? Porque, então, tudo bem? Então, isso aqui vai me dar qual é o tamanho ou a amplitude de cada um desses componentes aqui dentro da minha série, tá? O componente n igual a 1, que é o componente da frequência relacionado com o maior período do meu sinal periódico, né? É o que a gente chama da minha frequência fundamental, tá? Então, basta eu saber a minha frequência fundamental de um sinal periódico, eu sei que todas as outras frequências dentro do meu sinal, né? Aqui, ao invés de eu colocar 1 sobre t, eu poderia escrever em termos de fn, né? Ou f1 aqui. Eu sei que todas as minhas outras frequências do meu sinal são múltiplos dessa frequência fundamental aqui. Então, essa é uma propriedade importante de um sinal periódico, ok? Então, por que a gente escolheu, por que eu consigo representar a minha série de Fourier com funções do tipo seno e cosseno, né? Por que a gente está usando esse tipo de função? Porque essas funções, elas formam uma base para a gente, tá? Da mesma forma lá que no cálculo vetorial, eu conseguia representar um vetor qualquer numa base vetorial,
Aqui eu escolhi umas funções, ou não fui eu, né? Na verdade, Fourier escolheu algumas funções aqui, de modo que eu consigo formar uma base ortogonal para representar o meu sinal no tempo, tá? Então, elas têm aqui, têm aqui algumas propriedades de ortogonalidade, né? Que é basicamente o produto interno do cosseno com seno tem que dar zero, né? Para as mesmas qualquer mn aqui. O produto interno do cosseno com ele mesmo é zero, e do seno com ele mesmo é zero, toda vez que o m for diferente do n, tá? Então eu tenho um vetor, como se eu tivesse um vetor diferente aqui, e ele é diferente de zero toda vez que o m for igual a n, tá? Ou seja, eu tenho o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado aqui. Beleza? Então são propriedades aqui, só pra gente ficar esperto aí. Então, uma expressão alternativa, né, quer dizer, uma outra maneira que eu posso escrever a minha série de Fourier é eu agrupar aquele seno e cosseno e escrever isso em termos de um cosseno e uma fase, tá? Então, às vezes, isso aqui pode ser mais interessante porque eu consigo representar o conteúdo do meu sinal periódico simplesmente com uma amplitude, mn, né, que a gente calcula aqui com essa ao quadrado mais bn ao quadrado, e uma fase, tá? Que a gente calcula aqui por essa expressão de tangente, né? Para chegar nessa expressão aqui é simples, né? Basicamente uma relação trigonométrica, né? Vou deixar de exercício aí para vocês, mas né, não é muito complicado chegar nisso daqui, não. Dá para imaginar, né? Como é que chega nisso daqui. Beleza. Então, um exemplo aqui, para a gente terminar essa parte, é como é que fica a série de Fourier de uma onda quadrada, né? Então, é legal para um exemplo, porque eu tenho uma função constante aqui, né? Então, eu vou fazer aquela integral. Uma integral de uma função constante é bem facinho de fazer. Então, é bom para a gente entender mais o conceito aqui, tá? Então, imagina que eu tenho essa função quadrada aqui, que a gente definiu ela, ou ela é um sinal periódico, né, por definição. E aí, uma das maneiras de escrever essa onda quadrada é usando essa expressão aqui, tá? Então, ela é menos 1 no período, ou no tempo aqui, de menos t sobre 2 até 0, e ela é 1 de 0 até t sobre 2, tá? Então, ela menos 1 aqui, de menos t sobre 2 até 0, e 1 de 0 até t sobre 2, tá? E aí a gente vai aplicar a nossa definição lá, que é calcula o nível DC do sinal, e basicamente calcular a média desse meu sinal aqui. Então, 1 sobre t, integral de menos t sobre 2, x de t dt, né? Então, antes de calcular isso daqui, eu já posso olhar para esse sinal e falar, puxa, ele tem média zero, não precisava nem calcular. Por quê? Porque esse termo aqui é igual esse daqui, né, com um sinal trocado, né? Então, tem a mesma contribuição no período, então a média é zero. O termo AN, né, produto interno de xt, na base cosseno aqui dt, tá? Se a gente calcular isso daqui, vai dar zero. E o meu termo bn, produto interno do meu xt na minha base seno aqui, tá? Então, se a gente calcular isso daqui, vai dar essa expressão para o n qualquer, né? Enfim, talvez não seja trivial chegar isso aqui de primeira, mas se eu faço para n igual a 1, para n igual a 2, eu vou chegando nessa base, né? Ou faz para n direto, você também vai chegar nesse resultado aqui. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que da minha série de Fourier, o termo A0 é zero, todos os termos AN são zero e os termos BN são dados por essa expressão aqui. Então eu consigo escrever esse sinal periódico através desse somatório aqui, tá? Então repara que ele tem aqui uma certa amplitude, 4 sobre π, vezes o termo da frequência fundamental aqui, do meu harmônico, né? Então 1 sobre t, mais um outro termo de amplitude, vezes, que é o mesmo do anterior, só que vezes 1/3, né? Então a amplitude do segundo termo aqui harmônico cai por 1/3, tá? E aí a minha frequência aqui desse termo também não é o dobro, né? É 3 vezes essa frequência fundamental aqui. E assim por diante. Esse termo aqui cai por 1/5 e essa frequência aqui ela é 5 vezes maior do que a frequência fundamental, tá? E assim por diante. Então, na medida em que eu vou somando esses termos na minha série, né, que eu vou adicionando a contribuição de cada um desses termos, eu vou formando a minha onda quadrada aqui, tá? Então,
Se eu tiver aqui só um termo, quer dizer, só a minha frequência fundamental, né? Então eu vou ter um seno aqui que já tem o período da minha série periódica, mas ele é um harmônico, né? Se eu adiciono um segundo termo, eu já começo a formar aqui aquela cara da onda quadrada. E na medida que eu vou adicionando termos, essa onda quadrada aqui vai ficando cada vez melhor, tá? Então aqui, só escrevendo como que é, né? A série com um termo, a série com dois termos e a série com três termos, né? Onde o ômega 1 aqui é definido pela frequência fundamental, mas nota que aqui ficou mais explícito, né? Que eu tenho uma diminuição da amplitude de cada um dos termos e qual é a frequência de cada um dos termos. Então aqui é a própria frequência fundamental, aqui é 3 vezes a frequência fundamental, aqui é 5 vezes a frequência fundamental e assim por diante, se eu continuasse adicionando termos aqui, né? Então eu poderia escrever essa série de Fourier ou representar ela de uma maneira gráfica, tá? E essa representação gráfica, a gente chama isso de um espectro de linhas aqui na minha série de Fourier. Por que esse espectro de linhas, né? Porque como eu tenho a minha série com termos discretos, né? Lembra lá que as frequências do meu sinal vão ser múltiplos da minha frequência fundamental, então eu vou ter um espectro discreto aqui, tá? Não vai ser uma coisa contínua. E isso a gente vai ver é uma característica de sinais periódicos, tá? Todo sinal periódico tem um espectro ou um espectro discreto. Aparece um espectro discreto ali. E aí o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que o nível DC do meu sinal é 0. Então essa primeira ponto aqui é 0, né, na frequência 0. Na frequência fundamental 1 eu tenho aquela amplitude 4 sobre π. Na frequência fundamental 2 eu tenho 0, porque eu não tenho termo aqui. Depois fica 1/3 de 4 sobre π, e assim por diante. 0, 1/5 de 4 sobre π, 0, e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é uma representação em espectro de linhas, que a gente chama. Um fenômeno interessante aqui, que acontece na série de Fourier, que é, na verdade, uma limitação comum de métodos de representação de sinal do tipo Fourier, é o que a gente chama de fenômeno de Gibbs, tá? Porque repara que eu tenho uma descontinuidade aqui nessa onda quadrada, né? Eu tenho um canto aqui, a gente pode colocar dessa maneira, tá? Em que eu tenho o problema de convergência na minha série de Fourier, tá? Então não interessa quantos termos eu coloque aqui na minha série, eu não vou conseguir aproximar esse canto aqui de maneira adequada. Eu sempre vou ter essas oscilações aqui que a gente chama de overshoot, né? Então aqui um exemplo com 7 termos, né? Então o próximo termo aqui na série. E um exemplo com 20 termos, tá? Isso aí é o que a gente chama de fenômeno de Gibbs. Por quê? Porque a série de Fourier, ela representa exatamente o sinal, mas só se você conseguir colocar infinitos termos na série. Como na prática eu não consigo, eu sempre vou ter esse overshoot aqui aparecendo, tá? Essa convergência aqui depende das condições de Dirichlet, tá? Eu vou deixar para vocês darem uma olhada no material ali. E, tipicamente, essas descontinuidades trazem problemas de convergência, tá? Então, e aí eu termino essa primeira parte aqui da aula.